Gente, estamos aqui então pelo Clube Purifarma de Prescrição. Hoje a gente vai falar sobre resistência insulínica e esse foi um assunto pedido por vocês. Então já sabem que no final da aula, se quiserem pedir música, estamos aqui para atender os seus pedidos também, ok? Se for um assunto do nosso domínio, a gente pode sim montar uma aula, por que não? Do assunto que vocês quiserem, para que vocês sempre tenham um bom motivo para estar aqui com a gente no Clube Purifarma de Prescrição. Outra coisa, essa aula ela fica gravada lá no YouTube da Purifarma. Então, se vocês quiserem compartilhar essa aula com alguém ou revisar o conteúdo, vai estar sempre à disposição de vocês. Gente, vamos falar um pouquinho sobre resistência insulínica, né? E tudo que a gente tem aí de estratégias, manejos eficazes que a gente pode fazer em torno desse tema. Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fran Castro. Eu sou criadora da página do Insta, @euprescrevomanipulados. E nessa página eu atuo como consultora do mercado magistral, palestrante, mentora de prescrição de produtos personalizados manipulados e sou uma grande incentivadora da consulta clínica farmacêutica, tá? Acredito que aqui a gente tenha colegas farmacêuticos, sim? Sim, né? A Laísa já tá ali fazendo um sim com a mãozinha dela. Se alguém quiser colocar aqui no chat se é farmacêutico, qual é a sua formação, eu acho legal para a gente dar um direcionamento também aqui nesse conteúdo, tá? Eu sou farma clínica e atendo pacientes, gente, de forma consultas particulares. Tá? Então, qual que é a diferença? Então, eu não estou dentro de um hospital atendendo paciente, quanto farmacêutica clínica, e sim atendendo pacientes que chegam até mim, chegam pelo Instagram, chegam das mais diversas formas. E qual é a diferença disso? Vocês vão ver ao longo da aula, vou compartilhar inclusive um caso clínico hoje com vocês, de coisas bem corriqueiras que acontecem. Ó, tô vendo lá, a Bruna é farmacêutica, a Ana também, a Lídia também. Maravilha, maravilha. Show, gente. Então, a Thaís também, a gente vai juntas desenhando essa aula, pensando também na atuação do farmacêutico clínico, já que estamos aqui na maioria farmas. Nosso objetivo é compreender o que é a resistência insulínica e sua importância na prática clínica, identificar os principais fatores de risco e sintomas associados, explorar as estratégias de tratamento e discutir um caso clínico prático para tirar dúvidas. Show? A gente vai, então, começar aqui com uma imagem que eu quis trazer um certo impacto. Vamos ver se vocês conseguem entender a analogia que eu quis desenhar para você, tá? Ó, nós temos aqui então o famoso iceberg, né? E como sabemos, há bastante tempo, a pontinha do iceberg é a menor parte dele, né? Não o todo, o como a gente pode enxergar. Então eu coloquei a seguinte frase: a resistência insulínica é a ponta do iceberg na saúde metabólica. A resistência insulínica em si, o que que tem por baixo, o que que tem por detrás, qual é o prognóstico, para onde ela está andando, ó. Então, a resistência insulínica, como ponta do nosso iceberg, embaixo a gente pode ter dislipidemia, obesidade, inflamação crônica, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, tá? Poderia ter colocado várias outras palavras aqui, mas eu acho que aqui já está o cenário caótico, caminho do caótico mais completo. O que eu quero trazer aqui para vocês sobre resistência insulínica, e vocês já devem ter escutado por aí o termo que eu vou trazer, tem um termo na saúde que eu não gosto. Eu, Fran, na minha conduta clínica, tá? Não estou julgando a conduta clínica do colega. Eu estou dizendo que na minha conduta clínica eu não utilizo, que é o termo pré-diabético. Não gosto desse termo porque parece que dá a opção do paciente continuar sem se cuidar e continuar adoecendo. Para mim, ela é basicamente uma liberação. Vai, continua fazendo o que você está fazendo, porque você ainda não está doente. Essa é a sensação diagnóstica do paciente. O outro se assusta. Um ou outro fala: caramba, é melhor eu me cuidar, senão daqui a pouco eu vou me tornar um paciente diabético. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, gente. E isso, quando eu falo na maioria dos casos, eu falo com base na área clínica, observando a conduta vida real do paciente, o que não está no artigo científico. O paciente, no primeiro, segundo dia, ele até se assusta, quer fazer uma consulta ou outra, mas aquilo não é o suficiente. O diagnóstico, aspas, tá? De pré-diabetes não é o suficiente para o paciente mudar a vida dele. É isso que a gente vê na nossa prática clínica. Então, por que a gente continua trazendo isso como uma coisa
que vai ativar no paciente o desejo de se cuidar. Porque para mim uma coisa é assustar o paciente, e eu não tô aqui para dar susto em ninguém. Outra coisa é ativar o desejo de se cuidar. Essa é a minha função. Então, quanto profissionais da área clínica, a nossa função sempre vai ser essa, despertar a necessidade de se cuidar, porque o que dá tempo de fazer em 1 hora de consulta, por mais longa que seja a sua consulta, para minha consulta leva 2 horas, 3 horas, que seja, é muito pouco perto de tudo que o paciente vai fazer quando ele não estiver em consulta, todas as horas de vida que ele vai estar fora da consulta, certo? Então, a gente precisa mostrar para o paciente que resistência insulínica, e aqui mora uma delicadeza, tá? Que resistência insulínica é, na verdade, um aviso do diabetes tipo 2 chegando. Eu acredito que usar o termo resistência insulínica vai trazer um efeito bem mais impactante do que o pré-diabético, que o pessoal já está acostumado por aí, já está ignorando há muito tempo. Ah, minha mãe sempre foi pré-diabética. Não, isso aí minha família inteira é. Não, diabetes, isso aí de boa, tá? Então, é um termo que eu não sei por vocês, como que está na prática clínica de vocês, mas por aqui, na minha prática, os pacientes não chegam aqui dizendo eu tenho resistência insulínica. É muito raro. Um que outro, mas é muito raro mesmo, entendeu? Mas esse paciente, ao escutar esse conjuntinho de palavras, ele fala: eita, acho que eu estou mandando mal na minha saúde. Vamos um pouquinho além. Olhe lá, o que a gente tem por aqui? O que é a resistência insulínica? O paciente vai te perguntar. E eu preparei um card de consulta com 3 pequenos textos para você explicar resumidamente para o seu paciente e ele entender o que é resistência insulínica, tá? Então, nesse card aqui, o que eu tenho? Então, explicando resistência insulínica em 3 etapas. Gente, isso aqui, inclusive, pode virar post para vocês, tá? Aproveita que isso aqui é bem legal. Resistência insulínica é uma condição na qual as células do corpo se tornam menos sensíveis. Olha lá, ficam resistentes, menos sensíveis, por isso resistentes. Menos sensíveis à insulina, um hormônio crucial que regula os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, paciente, a insulina ajuda as células a absorver a glicose do sangue para ser usada como energia ou armazenada. No entanto, na resistência insulínica, as células respondem de forma menos eficaz a esse hormônio. Então, esse é o ponto 1. Então, a gente está menos sensível. Por isso, menos sensível, a palavra resistente apareceu como a primeira palavra aí. Quando as células do corpo não respondem, ou seja, estão menos sensíveis à insulina, mais insulina precisa ser necessária para produzir o mesmo efeito. Então, você não está sentindo nada com essa insulina? Toma mais insulina. É isso que o corpo faz, né? Isso faz com que, gente, o pâncreas, que é o cara que produz a insulina, precise trabalhar muito mais para produzir mais e mais insulina. Ao longo do tempo, isso pode sobrecarregar o pâncreas, levar a níveis mais altos de açúcar no sangue, porque ele não está dando conta, e esse é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, que é totalmente evitável. Diabetes tipo 2 é uma doença construída, não adquirida. Você não pega, você constrói, e constrói com muita consistência. Porque não é assim da hora da noite para o dia. E número 3, aí eu falo para o paciente o que ele tem mais medo de ouvir, mas é a mais pura verdade. Fatores como excesso de peso, especialmente na região abdominal, né? Aquela circunferência, sedentarismo, dieta pobre, certos aspectos genéticos, sim, podem ser aumento, né, do fator de risco, podem desenvolver a resistência insulínica. Mas mudança no estilo de vida, como dieta saudável, exercício físico regular, perda de peso, pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de progressão até o diabetes tipo 2. Ou seja, se eu mudo meu estilo de vida, até mesmo se eu tiver algum aspecto genético que me influencie, eu epigeneticamente, ou seja, o que eu estou fazendo de ações na minha vida vai transformar, vai melhorar, vai transformar as minhas células em células mais sensíveis. A partir desse momento que elas estão mais sensíveis, elas vão responder aquela quantidade adequada de insulina, certo? Então, esse card aqui, ele é um card de consulta para vocês terem na manga e explicar, ou então criar conteúdo no Instagram, o que é muito legal também para o profissional da saúde ser reconhecido como um profissional potente a atender aquele caso. E aí,
Quem, gente? Quem que pode ter resistência insulínica? Ninguém está imune à resistência insulínica. O risco é universal, é para todos, todo mundo pode ter resistência insulínica, até porque ela é construída assim como o diabetes tipo 2. Então a gente tem resistência insulínica, depois nós temos, aspas, pré-diabetes, depois nós temos diabetes tipo 2. Esse é o caminho que uma pessoa segue para destruir aí o seu pâncreas, basicamente. Fatores de risco, obviamente, existem. E aqui, gente, a gente precisa entender que fator de risco, e isso eu quero que vocês tragam para verbalização quando vocês conversarem com o paciente, fator de risco não significa que isso aqui é determinante. Significa que esses grupos precisam cuidar mais, mas não significa que, poxa, sou fator de risco mesmo. É isso. Para mim acabou o jogo. Não. A gente acabou de falar de uma palavrinha importante, epigenética, tá? Então, o fator de risco não é fator determinante. E às vezes a pessoa usa o fator de risco como muleta. Ah, coitadinho de mim, eu tenho esse fator de risco, então eu vou continuar comendo cheeseburger todos os dias, tá bom? Então, aqui, fatores de risco. Sobrepeso ou obesidade. É claro, né, gente, que a obesidade já é outra doença. E isso a gente precisa levar em consideração. Aqui, só trazendo aqui para vocês, nessa parte é como você vai falar para o paciente. Daqui para cá, a gente já vai ver com um aspecto um pouco mais aprofundado da doença. Aqui você não vai precisar falar em TNF-kappa-beta para paciente, tá? Você não vai precisar falar em interleucina para o paciente. Mas o que que a gente tem sobre a obesidade aqui? Então, o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, e por isso a fita métrica, por isso, sim, a circunferência abdominal é um parâmetro, tá, a ser analisado, né, no exame físico do paciente, se você for fazer, isso sim é um fator de risco crítico para a resistência insulínica. A gordura visceral é metabolicamente ativa e secreta uma variedade de adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, ou seja, o paciente que tem uma circunferência abdominal avantajada, além de não estar quebrando bem, né, a questão de gorduras, não está fazendo uma lipólise legal, esse paciente está sim intoxicado com interleucinas pró-inflamatórias. Então, mas eu me sinto bem. Porém, às vezes a pessoa se acostuma com aquela sensação e acha que aquilo é bem-estar. Só que esse é o ponto da gente trazer para o paciente, lembrar para o paciente que não é sobre não ter uma doença, não é sobre não perceber o seu estado de saúde, e sim sobre uma bioquímica alterada. Porque um paciente que está inundado de interleucinas pró-inflamatórias, ele está sempre ativado, sempre defendendo esse organismo. E isso, gente, a gente sabe que uma hora vai chegar lá no nosso órgão, e vai chegar rápido, inclusive, intestino. E aí a bagunça tá feita, tá? Então, prestar atenção que não tem nada a ver, é bem delicada essa questão hoje em dia, não tem nada a ver com a imagem estética da pessoa em si. E aí, quando você vê na internet, existem discussões sobre gordofobia, existem discussões sobre, mas eu me amo, mas aqui não tem a ver com se amar ou com a sua imagem, tem a ver com a longevidade. Esse é o ponto que eu quero que você fale para o paciente. Aí existe uma frase que eu amo trazer na consulta que é: por quantos anos você quer viver? E aí o paciente ele se perde inteiro. Ele e aí é muito bom se ele tem filho, porque se ele tem filho, o bicho pega ainda mais. Se ele tem neto, o bicho pega ainda mais, entendeu? Porque uma coisa é você não se importar com a sua saúde, outra coisa é você lembrar que você faz parte de um coletivo. E aí a pessoa, pois é, então eu preciso de longevidade. Pois é, então eu quero construir saúde, porque o único jeito de ser longevo e não estar numa cama de hospital é construindo saúde, certo? Ali a gente viu a Thaís perguntando como identificar a resistência insulínica por exames. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo do Roma, tá? Roma IR. A Andressa falou: Fran, um exame de bioimpedância pode usar na consulta porque a minha balança mostra gordura visceral. Pode, tá? Porém,
A bioimpedância em si, eu não coloquei nada sobre isso na aula, mas a bioimpedância em si, ele é um exame frágil. Ele não tem um parâmetro muito bom, porque a variação do que o paciente faz algumas horas antes impacta muito ali. Essa sensibilidade da balança capta, inclusive, se o paciente tomou ou não tomou uma quantidade de água, e vai interpretar isso como composição corporal. Pode interpretar, inclusive, tá, gente? Lembrando, no caso de mulheres, aquele percentual de gordura que essas balanças trazem. Se a mulher tem prótese mamária de silicone, prótese em qualquer. Interpreta como sendo gordura, tá? Então, cuidado também com esse exame de balança de bioimpedância. Além da questão, claro, de sugerir um bom preparo para o paciente, principalmente no caso de mulher, que somos muito cíclicas, tá? Mas sim, a gente vai poder utilizar esse parâmetro, até porque na experiência da consulta, na visualização do paciente, a bioimpedância agrega bastante, tá bom? Então, aí entendam que não é a única e melhor coisa. Se a gente fosse falar de percentual de gordura nessa aula, a gente traria outras questões que não só a balança de bioimpedância, tá? O próprio adipômetro, se a pessoa que vai usar o adipômetro tem experiência, ele pode ser um fator mais fidedigno. E aí a gente tem outros produtos que surgiram no mercado, não são muito acessíveis financeiramente. Por exemplo, o Dextro, né? Ele é um que faz uma bioimpedância diferente por ultrassonografia, tá bom? Já vamos falar sobre casos, tá, Flor? Já vi ali que você está trazendo um caso. Inatividade física, sedentarismo, então estilo de vida sedentário, né, gente? Esse aqui é bem característico da questão epigenética, tá? Então, atividade física regular, ela ajuda sim a gente transportar glicose. Então, obviamente, que se eu tenho uma pessoa que não faz atividade física, esse sistema também vai estar impactado. E uma das coisas que a gente percebe é que quando o paciente ele é quando é falado sobre atividade física, a gente nunca explica o porquê. Ah, tem que fazer atividade física, tá bom? Mas se você começar a explicar os porquês, eu acredito que o paciente levaria mais em consideração. Então, falar, você sabia que a atividade física, ela regula e aumenta, olha lá, aumenta a expressão de transporte de glicose? Olha que interessante. Então, não é só fazer atividade física visando emagrecimento, é para melhorar o transporte de glicose. E se você melhora esse transporte de glicose, melhora a sinalização da insulina, né? O que você vai sentir, paciente? Você vai se sentir mais disposto. Então, é por isso que a atividade física aumenta a sua disposição, porque depois que você se alimentar, você não vai ter um pós-prandial tão estendido assim. Então, quem faz exercício físico se alimenta, segue o seu dia naturalmente. Quem está sedentário se alimenta e precisa dormir muito. E eu não estou dizendo que não pode tirar o cochilo. Se você tem a sua vida estruturada para isso, gosta e tá tudo bem, tem inclusive, tá, gente, esportistas de alto nível que obrigatoriamente tiram vários cochilos ao dia. Isso é também uma estratégia de musculatura, de hipertrofia, tá? Existe essa estratégia, mas aqui eu tô falando de pessoas comuns, do dia a dia. E é muito comum um paciente relatar que logo depois do almoço cai a produtividade drasticamente, começa a voltar essa produtividade lá pelas 4 da tarde. Isso é característico de uma vida sedentária. Então, é explicar para o paciente que se ele fizer o mínimo que seja, iniciando as atividades físicas, o mínimo que seja, talvez em vez de voltar à produtividade às 4 da tarde, às 2 já comece a voltar essa produtividade. Não é mais interessante ganhar horas produtivas? Para que esse paciente, principalmente, pessoal, quem é autônomo, não precise trabalhar até madrugada? Por quê? Quando tem toda essa para fazer toda essa digestão, essa interrupção da parte de trabalho do paciente, ele vai estender a vida dele lá para frente, não vai? Ele vai ter que trabalhar até as 22, 23 horas. E aí vai impactar qual outra questão? O sono. Olha a confusão de uma falta de atividade física. Então, a atividade física, ela não é só para ficar bonita para o verão. Ela também está envolvida no transporte de glicose. Ou seja, se a pessoa não tomar nenhum medicamento e nenhum suplemento, ela já começa a regular a glicose dela com apenas, aspas, não apenas, eu sei que é difícil, atividade física. Isso precisa ser explicado.
explicado para o paciente. Show? Explicar para o paciente o que é uma dieta pobre também ainda é necessário. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o paciente, apesar da gente estar vivendo numa era de internet, Instagram e muitas notícias e pessoas explicando saúde na internet, os pacientes, gente, pode ser que eles vivam em outra bolha. Deixa eu explicar uma coisa aqui que é bolha para vocês. Vocês, que são profissionais da saúde, moram na bolha da saúde. Então, no Instagram de vocês, tá passando um monte de receitinha fitness, tá passando um monte de coisinha saudável, tem um monte de nutri, tem um monte de dica, tem farmacêutico falando de saúde, tem médico falando de saúde. Porque essas são as páginas que vocês seguem. Só que tem pacientes que seguem outro padrão de páginas. E o algoritmo do Instagram, olha que loucura isso na saúde, tá? Ele é responsável, muitas vezes, por não te trazer novidades, mas te manter fielmente no que você gosta. E o Instagram entendeu que aquele paciente gosta de fast food e comida podrão. E só isso que o Instagram vai mostrar para ele. Faz sentido para vocês? Então, o algoritmo faz a pessoa entrar numa bolha. Quando eu falo para o paciente, você gosta de cozinhar? Gosto. O que você gosta de cozinhar? Eu sigo um monte de página lá no Instagram. Ah, é? Tipo qual? E aí, inclusive, da minha prescrição não farmacológica, eu desprescrevo algumas páginas e falo: começa a seguir isso aqui, ó. Olha que legal. Para bagunçar o algoritmo do cara e ele começar a entender que existe coisas além do que ele está fazendo na vida dele. Isso, na prática, parece que não, parece que é só uma pontinha, uma gotinha de nada, mas o impacto disso ao longo do tempo é muito grande. Porque se você estiver rolando o seu Instagram e aparecer um brigadeiro de panela e você estiver num dia friozinho como hoje, tem chance de você levantar e fazer esse brigadeiro de panela. Mas se você tá rolando o Instagram e aparece uma panquequinha de cacau com frutas e você vê que não é tão difícil de fazer e você tem as coisas em casa, vai ser essa que você vai levantar e fazer. Sim, olha que loucura! Então a gente precisa começar a explicar. A Thaís está falando que ela faz isso com os pacientes, compartilha receitas, tá? E eu falo mais ainda pro paciente, para de seguir a página lá que te faz comer as besteiras. Para de seguir. Gente, vocês assistiram um pouco das Olimpíadas esse ano? Não, eu assisti um pouco. Gente, propaganda de maionese, propaganda de epocléria, propaganda de. Você fica assim, só fica o dia inteiro na frente da TV. O atleta olímpico tá lá, se matando na corrida e na pirueta. Mas quem assiste tá se matando no fast food. E aí tinha uma música que colava no seu cérebro sobre maionese. Eu não vou cantar porque não sou boa cantando, sou farmacêutica, né? Então melhor eu não cantar. Mas tinha uma música da maionese. Isso é cruel, tá? Isso é a indústria do alimento. E é claro, gente, que como eu falei para vocês, que a gente não tá imune, ninguém tá livre da resistência insulínica, olha o fator idade. Então, a cada dia não, mas a cada ano, vamos considerar assim, que passa com o envelhecimento, existe uma redução de massa muscular. E o número de transportadores de glicose também vai diminuir e junto com isso vai diminuir a eficiência da captação de glicose. Então, todos nós um dia estaremos mais suscetíveis a nos tornarem resistentes à insulínica, a não ser que, mesmo na idade adulta, mesmo na nossa velhice, mesmo quando estivermos idosos, a gente tenha produzido um banco de reserva de massa muscular legal. Olha que bacana. Só que quantos de nós vamos chegar lá extremamente sarcopênicos ao invés de musculosos, preparados para a nossa velhice? E tem mais. Quer saber de novo os problemas que são criados aí pelas mídias e etc? Tem muita gente que tá com um corpaço, mas é tudo preenchimento de ácido hialurônico. Aquilo não é músculo. Músculo faz transporte e captação de glicose. E ácido hialurônico faz o quê? Volumiza, põe a coisa no lugar, mas não é funcional. Vocês estão entendendo que de um lado tem propaganda, não sei o que lá, da maionese, e do outro tem a propaganda, não precisa ter músculo, a gente te preenche inteira. A gente refaz tua bunda, refaz teu rosto, refazemos sua panturrilha, refazemos o seu tanquinho e você não precisa de tanto empenho na sua saúde, então. E se você não precisa de tanto empenho na sua saúde, como que a gente vai lidar com isso no envelhecimento? Vocês têm noção, gente, que os pacientes da
das super harmonizações, com tanta, às vezes, com tanto, né? Tem, obviamente, profissionais da harmonização que são responsáveis. Eu não sou contra a harmonização, mas tudo tem que ter o seu limite. E vocês têm noção de que muitas vezes o paciente ele não tem noção alguma do que ele está lá fazendo? Por exemplo, nesse final de semana, eu estava explicando para minha cunhada qual era a diferença simples entre toxina botulínica e preenchimento. Então, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas são marionetes do sistema quando elas não têm informação. Minha recomendação é que nas consultas vocês simplesmente expliquem mais, com muito carinho. Lembrando que todo mundo ali é leigo, tá? Maioria. Histórico familiar, aqui, gente, a gente precisa cuidar, porque tem muita gente que fala sobre polimorfismo, predisposição genética, só que põe isso na mochilinha. Aqui é o momento de explicar a questão da epigenética para o paciente. Então, ó, isso é um fator de risco, não é determinante, não é porque na sua família tem pessoas que tem diabetes do tipo 2 que você obrigatoriamente precisa ter. O que muitas vezes acontece é que vocês comem igual, porque moram no mesmo ambiente, vocês pensam igual, vivem igual, fazem o mesmo estilo de vida. Então, obviamente, além da predisposição genética, porque o teu genezinho de diabetes tipo 2 já veio ligado, já veio aceso, obviamente, você não foi lá clicar ou desligar. O que eu explico para o meu paciente? Eu explico para o meu paciente que polimorfismo e predisposição é igual uma lâmpada. Você pode ter uma lâmpada em casa, mas não obrigatoriamente essa lâmpada está acesa. O fato dela estar acesa ou apagada depende do teu dedo no interruptor. Ou seja, acender ou apagar, ativar ou desativar um gene. Eu não vou explicar sobre estonas para o meu paciente, mas ativar ou desativar um gene depende da ação. A ação da lâmpada é pôr o dedo no interruptor. A ação da gente é o que a gente come, como a gente dorme e como a gente se exercita. Então, se eu vou manter aquele gene aceso do diabetes tipo 2, depende das minhas ações. Sim, beleza? Então é assim que eu explico. E aí o paciente fica, é verdade, eu posso ter uma lâmpada e eu posso pagar ela, tá? E condições de saúde associadas, condições como síndrome do ovário policístico, hipertensão, colesterol alto, doença hepática gordurosa não alcoólica, tá, gente? E a não alcoólica, ela geralmente está bem atribuída à alimentação e também ao uso desenfreado aí de automedicação e medicamentos, são frequentemente acompanhadas de resistência insulínica. Essas condições estão associadas a alterações metabólicas inflamatórias e interferem na sinalização da insulina. Por exemplo, né, gente, uma mulher com síndrome do ovário policístico, isso vai exacerbar a resistência insulínica dela. Enquanto uma hipertensão, uma dislipidemia estão associadas à função endotelial, aumento da inflamação, que também pode aumentar a chance dela vir a ter uma resistência insulínica. Então, são condições que são associadas, não obrigatoriamente o paciente deveria ter. Até porque um dos principais tratamentos de SOP, um dos principais tratamentos de hipertensão, colesterol, doença hepática, um dos principais tratamentos disso é cuidar da alimentação. Se eu cuido da minha alimentação, se eu faço exercício físico, eu reduzo a chance de ter a resistência insulínica. Então, significa que, além da SOP, eu não estou cuidando, certo? Ou poderia estar cuidando mais. O histórico de diabetes gestacional é fator de risco para que, depois dessa gestação, a pessoa continue tendo resistência insulínica, tá? E aqui a gente volta a falar sobre como que vai organizar isso, e aí precisa obrigatoriamente de uma nutrifuncional envolvida, certo, gente? É bem importante a gente trabalhar em conjunto com o nutricionista. Condições associadas à inflamação crônica. E aqui a gente tem também outras doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, doenças intestinais inflamatórias, aumenta níveis sistêmicos das citocinas, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, tudo isso aumentado, a gente também vai interferir diretamente na sinalização de insulina. Então, gente, basicamente são esses os fatores. Vamos falar um pouquinho sobre exames laboratoriais essenciais. E aqui, Farma, bastante atenção para o próximo slide. Cuidado com o diagnóstico. Farmacêutico clínico não emite diagnóstico, porém, pode levantar a bola e passar, né, para o médico especialista fazer o diagnóstico final ou emitir de fato o diagnóstico. A gente precisa cuidar nas nossas palavras, porque diagnóstico é
ato médico. Então, se você for fiscalizada por emissão de diagnóstico, isso pode ser bem complicado na sua carreira, Fábio. Então, o que que você pode fazer? Sempre que você tem uma possibilidade diagnóstica na sua frente, você cria um encaminhamento formal por escrito, porque qualquer dúvida que alguém tiver ou durante uma fiscalização, nesse documento de encaminhamento vai estar escrito assim: encaminho para possibilidade ou diagnóstico diferencial ou para avaliação diagnóstica de tal coisa devido ao exame, levanto essa suspeita. Isso você pode, entendeu? Mas você não pode afirmar e meter um CID e dizer que é. Então, toda vez que você tem um documento de encaminhamento, você se livrou de qualquer problema. Ai, mas eu tenho preguiça de fazer o documento. Um dia você vai agradecer a Prof. Fran por ser tão chata, falando para vocês fazerem encaminhamentos mais formais. Fran, mas nem o médico escreve um encaminhamento para outro médico, eles falam de boca a boca. Pois é, mas você não é médica, somos farmacêuticos e temos essa restrição, então tomem cuidado com isso, façam por escrito, tá? Vamos falar sobre quais exames vão avaliar e monitorar. Ah, Fran, mas o paciente chegou com o diagnóstico pronto. Melhor coisa da vida para o farmacêutico, tá com o cenário pronto. E esse diagnóstico não necessariamente precisa ser a resistência insulínica, ele pode falar pré-diabético e você fazer o mesmo tratamento que eu vou propor aqui, tá bom? Então, se ele vem com o diagnóstico pronto, se ele vem falando que ele é pré-diabético, se ele vem falando que ele é resistente insulínico, você pode pedir esses exames para avaliar e monitorar. Avaliar como que está agora, monitorar é, depois do que eu prescrever, vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Então, os mais específicos, gente, repare aqui que para a aula não ficar simplesmente gigantesca, eu não coloquei os exames de vitamina D3 e nananã, mas eu vou falar um pouquinho dele ainda, tá bom? Mas aqui é para a resistência insulínica, tá? Então, o teste de glicose em jejum, a hemoglobina glicada, que geralmente o paciente já traz, porque ele já está numa pesquisa, tá? O teste de tolerância à glicose oral, perfil lipídico também nos ajuda, insulina em jejum, glicemia em jejum. O índice HOME-IR, ele não é um exame, ele é um cálculo, já vou mostrar para vocês, né? Ele é um cálculo que a gente vai fazer com a glicose e com a insulina. O teste de peptídeo C pode ser solicitado, não é comum. O teste para avaliação de função hepática também, a gente pode solicitar, não é tão comum do paciente vir. E o teste de CLAMP euglicêmico, esse aqui é bem difícil de vir, mas ele é mais solicitado por endocrinologistas, tá? Mas é um teste interessante. Agora, gente, o que você mesmo precisa? Fran, o paciente não tem um monte de dinheiro para ficar fazendo 1 milhão de exames. Preciso ser assertiva, então você pede insulina e glicose. Porque com insulina e glicose, você vai calcular o HOME-IR, tá? Então, o que que você vai ver? O paciente te trouxe o exame de insulina e glicose, você vai ver em qual unidade que isso tá? E a unidade tiver em miligrama por decilitro ou milimol por litro, vai mudar um pouquinho o dividendo. Então, você vai colocar HOME-IR igual a insulina vezes glicose dividido por 405. Isso se tiver em miligrama. Se tiver em milimol, você vai dividir por 22,5, tá? Fran, não lembro esse cálculo, como que eu decoro isso, e depois o que que eu faço, e blá, blá, blá. Você pode simplesmente, se você for adepta aí das IAs, das inteligências artificial, inteligência artificial, você pode falar assim para IA, principalmente para quem usa o chat 4, que ele é mais específico, você pode falar, IA, calcula para mim o HOME-IR do meu paciente, aqui estão os exames, tá? Então é muito fácil hoje em dia, ó, a doutora Socorro, a Thaís falou, a doutora Socorro é a nossa IA, que ela faz também algumas avaliações, principalmente se a gente tem ou não a questão de uma incompatibilidade ou entre fármacos, né? E entre ativos também. E aí, a interpretação dos valores vai ser aqui, ó. Se a gente tem um valor menor do que 1, eu vou considerar normal e baixo risco de resistência insulínica. Agora, se o HOME-IR, ou seja, se o meu cálculo deu entre 1 e 2,9, quase 3,
isso pode indicar alguma resistência insulínica, ou seja, está começando esse quadro, é leve a moderada. E se isso der maior do que 3, sugere resistência insulínica já significativa, tá? Então, fez o cálculo, ó, com as variáveis que eu escolhi aqui, glicose em jejum de 100 e com a insulina 15, fazendo o cálculo da 3,7, ou seja, esse cálculo aqui, nessa simulação, o paciente teria resistência insulínica significativa. Entendeu? Então, gente, se você só tem a glicose do paciente, ainda falta o exame de insulina para você poder fazer o cálculo. Por isso que isso aqui chama correlacionar exames laboratoriais entre si. Por isso que é tão importante quando você olha para a glicose, mesmo que você já tenha o exame de hemoglobina glicada, que também diz muito sobre o paciente, aliás, diz sobre os meses anteriores, 3 meses aí de cuidado ou descuido, né? Porque às vezes o paciente, eu tenho consulta no próximo mês, então vou me cuidar bastante agora. Mas não é bem por aí, a gente tem o exame de hemoglobina glicada, que ele entrega ao paciente que faz isso, mas aqui a gente precisa da insulina para fazer esse cálculo. Então, por favor, não esqueçam de solicitar insulina ou incentivar que o paciente, principalmente o pré-diabético, que não tem aí esse valor atualizado, que ele atualize para vocês. Fez sentido os exames? Quem tinha me solicitado sobre exames? Deixa eu ver. Foi a Thaís. Foi? Maravilha. Deu boa? Então, esses são os exames, tá? Ó, eu já chego lá na dúvida da Florice. E aí, né, gente, saúde integrativa é sobre isso. Acho que não adianta a gente tratar o paciente só de uma maneira, a gente precisa ser integrativo. Eu trouxe 2 artigos aqui para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nessa parte de resistência insulínica, tá? Esse artigo aqui, gente, sempre que vocês quiserem achar um artigo, vocês vão copiar esse número aqui, tá? O DOI, e jogar, pode ser até no Google, a gente encontra pelo DOI, tá? Esse artigo, ele aborda a associação entre resistência à insulina e componentes da síndrome metabólica. Então, o que que acontece? Ele destaca o maior risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e indivíduos com resistência à insulina. Então, ele fala, se você tem isso, logo você pode ter os outros, ou em breve você pode ter os outros. Esse estudo foi com 196 indivíduos entre 2 e 18 anos, e a análise foi realizada usando esse índice Roma-IR que eu mostrei para vocês ali, tá bom? Então, é um índice bem legal que vai trazer aí a possibilidade, dizendo assim, essa pessoa tem resistência insulínica, o quanto que ela pode, né, associar com outra doença, ter outra doença junto, tá? E essas doenças, basicamente, síndromes metabólicas, diabetes e doença cardiovascular. Beleza? Então você vê que aqui foi feito entre 2 e 18 anos. Isso te chama atenção para alguma coisa? Porque me chama. Chama, né? E aí, gente, vou te trazer uma consciência aqui. É comum você ver uma mãe e um pai atentando-se para a sua própria saúde, para a sua dieta, falando, caramba, eu preciso começar a comer verdura e fruta, né? Acho que eu tô aqui com 40 e poucos anos. Só que eles não param, não deixam de comprar as guloseimas mais pesadas para seus filhos ainda, porque tem dó da criança. Então, a mãe está fazendo dieta, porque essa dieta não está relacionada à saúde, está relacionada à estética, à autoimagem. Ela se sente obrigada a começar a se cuidar. Ela se sente mal com a sua saúde física, com a sua imagem no espelho e começa a fazer dieta sem pensar na saúde em si. E isso faz com que ela continue não nutrindo efetivamente a criança. E aí, gente, porque é fofo uma criança gordinha, né? E todo mundo acha fofo. Mas isso aqui, no final das contas, pode ser uma resistência insulínica já começando aos 2 anos de idade. Fran, mas como assim? E inclusive faço aqui um apelo. Muito cuidado com as fórmulas infantis. Vocês já olharam o rótulo das fórmulas? Gente, é pavoroso. O segundo item da fórmula, às vezes primeiro, é maltodextrina.
É um açúcar que faz pico, tá? Então, isso no bebê que não está sendo amamentado por vários critérios, e aí não tem problema, porque pode ser que essa mãe tenha tido uma ginecomastia, ou o bebê não tem pegada e tudo mais. Mas vocês estão vendo esse artigo científico falando de criança de 2 anos? Isso me assusta. Isso aqui é porque, poxa, tá grave, tá bem, 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 bem grave, tá? Thaís ainda escreveu, criança gordinha, futuro adulto obeso, muitas vezes, porque é da criação que está se alimentando. E também tem alguns outros casos contrários, o que também isso me deixa bem feliz. O que é o caso contrário? A mãe percebe, o pai percebe que fez tudo errado para si e quer fazer super certo para o filho, e mesmo que ele coma chocolate escondido ainda e fast food escondido, a criança não come, e é muito legal, porque agora ele está com essa consciência, mas ele ainda não conseguiu mudar para ele. Esse é um caso que eu também tenho visto aos pouquinhos e é bem legal, tá bom? Mas a gente precisa perceber que esse é o adulto que já entendeu que o assunto é saúde lá na criança. E que tá tentando mudar, mas tá com dificuldade para si. Mas ele percebeu que é saúde, não estética. Faz sentido? Quem tá ainda dando um monte de porcaria para criança não entendeu que o negócio é sobre saúde. Tá achando que é sobre estética. Quem parou de dar as porcariadas para criança entendeu que o assunto não é estética, é saúde. Check? Beleza, gente? Então, essa é a diferença aí dos nossos pacientes. Estou vendo uma pergunta aqui. Eu tive uma prof na faculdade que ensinou o filho que refrigerante era água suja. Ele cresceu e nunca quis tomar refrigerante, mesmo depois de grande. Que bonitinho! Engraçado, no mínimo engraçado, mas muito boa estratégia dela. Esse aqui é um outro artigo, tá? Também deixei aí o DOI dele para vocês em evidência, porque não estava ali na foto. Esse estudo aqui, ele analisa a influência dos componentes da síndrome metabólica na resistência insulínica, diferenciando por sexo e fase na adolescência. Avaliou dados bioquímicos clínicos de estilos de vida e composição corporal de 800 adolescentes. O resultado mostra como a resistência à insulina está associada à composição corporal inadequada, ou seja, então não é o peso, é a composição corporal. Pode ser magrinho, mas com uma composição corporal mais predominante em gordura do que músculo, tá? Então, mas meu filho é magrinho. Pois é, também tem esse ponto. Eu falei antes ali do filho gordinho, mas a gente também pode lembrar que a composição corporal, no fim das contas, é o que realmente mais importa, tá? Então, o resultado mostra como a resistência à insulina está associada à composição corporal inadequada, níveis bioquímicos e estilo de vida com fatores associados variando em diferentes fases da adolescência. Mais um artigo falando em adolescência. Por isso eu te digo, saúde integrativa, a gente não vai olhar só para quando a pessoa está doente. A gente vai olhar o processo do adoecimento dessa pessoa e tentar criar consciência nela antes da questão acontecer. Aqui, gente, eu trouxe essa imagem porque não é tão incomum a gente perceber pessoas com manchas como essa. E aí a gente percebe que o nosso corpo fala, né? Essa é uma mancha clássica de acantose nígrica, que poderia ser, sim, já um diabetes do tipo 2, porém, às vezes ela já está aparecendo, ela tem aparecido no paciente com resistência insulínica, tá? Então aí fica um sinal para a gente observar. Sintomas, gente, são muito inespecíficos. Olha isso aqui: fadiga, ganho de peso abdominal, dificuldade de perder peso, mancha escura na pele, estilo acantose, né? Não é um melasma, mas é uma acantose. Altos níveis de glicose em jejum podem ser sinais de resistência insulínica. Identificar esses sinais precocemente é crucial para prevenir complicação. Mas você percebeu o quanto é inespecífico os sintomas? Então a gente precisa estar de olho. E aí te digo que não existe uma cura mágica, mas um controle eficaz. Então não vai ser tomar um hipoglicemiante goela abaixo que vai resolver tudo. Senão a gente não tinha mais diabético do tipo 2 por aí, não é? Ou usar uma insulina que vai resolver tudo, tá? A melhor abordagem é a multifatorial. E a gente precisa entender que o manejo da resistência insulínica envolve mudanças significativas no estilo de vida. Dieta balanceada, ou seja, o papel da nutricionista, que é muito importante, prática regular de exercício físico, e quando a gente tem um paciente em sobrepeso, esse exercício físico precisa ser assistido, pode ser até mesmo que não comece na academia, e sim na fisioterapia, tá? Perda de peso,
Gente, tem muito que tomar cuidado, paciente sobrepeso resolve, eu vou fazer CrossFit, então destrói a articulação, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa construir um pouco de musculatura, perder um pouco de gordura antes de fazer o exercício físico que a pessoa desejaria fazer. Em alguns casos, a suplementação, como compostos de alfa-lipóico, magnésio, berberina, pode ser benéfico e, claro, essa suplementação aí assistida, tá bom? Vou falar um pouquinho do suplemento. Eu quero trazer um caso clínico para vocês, tá? Caso bem comum, bem comum. O paciente vai ser o João da Silva, 45 anos, gerente de vendas, tá? Peso, 96 quilos. Altura, 1,75. IMC, 31,3, ou seja, já tá aqui num grau de obesidade nível 1, tá? História clínica do João. João, um homem de 45 anos, casado e pai de 2 filhos, que trabalha como gerente de vendas em uma empresa de médio porte. Ele se apresenta na consulta com uma queixa principal: quero me sentir melhor com a minha saúde e com o meu corpo, gostaria de perder peso, ter mais energia e ser menos estressado. Bem clássico, tá, gente? João revela que nos últimos anos não tem dado muita atenção à sua alimentação, consumindo frequentemente fast foods, principalmente após um dia estressante. Olha o gatilho. Ele se descreve como sedentário, com pouco tempo e disposição para atividade física, relata cansaço constante, falta de energia para realizar exercícios físicos, dor muscular intensa após qualquer tentativa de treino. Durante a anamnese, João mencionou que recentemente observou mancha escura no pescoço, que ele associou ao envelhecimento. Ele negou o histórico de diabetes, enfatizando que recentemente foi ao médico e não tem nada. Contudo, relatou que os sintomas de fadiga constante, dificuldade de concentração e aumento de sede. Gente, isso aqui é muito comum, infelizmente. Ele tinha alguns exames pré-existentes, que tinha lá glicose dele de jejum, perfil lipídico, colesterol total, LDL e HDL, então LDL em 140, HDL em 40, triglicerídeos 200, hemoglobina glicada 5,6 e a vitamina D3 capenga de 35. Tá? Eu chamo de capenga porque para mim abaixo de 60 já é capenga. A conduta na consulta foi qual? Conversei com o João sobre a importância de investigar mais profundamente a saúde metabólica, principalmente devido à cantose nigricans, explicando o que era aquela mancha, que não é uma mancha de velhice. As pessoas costumam falar, eu tô velho, ó, tô até com essa mancha aqui, tá? Um marcador físico associado à resistência insulínica e ao diabetes tipo 2. Apesar dos exames básicos estarem dentro dos limites normais, sugeria a realização de exames adicionais para avaliação mais detalhada, ou seja, passou sim pelo médico, viu os exames, voltou para casa, mas o que a gente tem? Vamos espiar como é que está a insulina, peptídeo C, glicemia de jejum, Roma calculado? Então, olha que interessante. Com esses dados aqui, eu calculo um Roma de 4,2, tá? Mas os exames deles estão bons até. Não tá tão ruim. A glicose não tá tão ruim. De fato. Faz sentido para vocês? Que às vezes passa essa glicose não tão ruim na frente do médico clínico que não está no viés integrativo. O que é o médico clínico que está fora do viés integrativo? É o médico que está caçando a doença. Só que o João não está doente ainda. Então, até que a tua glicose é boa, João. 95, me surpreendi, achei que ia dar pior. Só que não foi pedida a insulina do João. Não foi pedida a glicemia de jejum do João. Quer dizer, foi pedida a glicemia de jejum. E aí você calcula o Roma IR, você tem 4,2. Chocante, né? É assim que surge o termo você não tem nada. Interpretação dos resultados, expliquei para o João que, embora ele ainda não tenha diabetes do tipo 2, o valor elevado do Roma IR calculado dele sugere resistência insulínica significativa, tá? E que pode evoluir para diabetes tipo 2 se não houver intervenções no estilo de vida e cuidados preventivos. Discutimos também a diferença entre a abordagem tradicional da endocrinologia, que tende a focar e tratar doenças já estabelecidas, e da endocrinologia integrativa, que busca prevenir o desenvolvimento de condições crônicas e tratar o paciente de forma holística. E é claro que aqui se faz o encaminhamento para um endócrino integrativo. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Mesmo fazendo o encaminhamento, pode ser que o paciente fale, eu nem vou, você já está fazendo minha suplementação, tá? Pode ser, mas o documento em si você fez, do encaminhamento, tá bom? Então, isso é importante. Continuando o nosso caso, o que foi sugerido para o João, então, fazer? Qual que é o plano de ação da saúde dele? Mudança no estilo de vida, introdução gradual das atividades físicas, começando por caminhada, progredindo para algum exercício aeróbico resistido, sempre respeitando a capacidade do paciente. Modificação da dieta com auxílio de uma nutricionista funcional integrativa,
focando em uma alimentação rica em fibras, com baixa carga glicêmica e maior consumo de vegetais e proteínas magras. Suplementação nutricional. Fibra, gente. Sempre vou fazer prescrição de fibra para paciente com resistência à insulina, tá? Berberina é uma das cartas na manga, já vamos ver outros ativos. Vitamina D3, corrigir aqui um pouquinho. Vitamina B12, vitamina C, tá? Pela sua função antioxidante, e o paciente nessas condições ele está oxidando bastante. Então, acho bem interessante fazer essa suplementação. Não precisa ser 1 grama, até porque o nosso corpo absorve bem pouco de vitamina C diária. A partir de 250 já é uma boa suplementação. E eu fiz alguma suplementação para redução de estresse e ansiedade. Porque você viu que o gatilho de comer mal era o estresse? Tem um dia estressante como fast food? Então, ashwagandha, magnésio, picolinato de cromo também para redução dos níveis de glicose, tá? Isso aqui é bem interessante que dá para você, em alguns casos, associar com um bombonzinho de chocolate, picolinato de cromo em chocolate 70 e falar para a pessoa, esse vai ser tua cota de doce, é isso aqui que você vai comer de doce, tá? Se quiser pode subir para 400, pode, para 500 mcg, pode. Eu vou geralmente no cromo baixinho porque eu quero que não seja o resultado expressivo do cromo. Eu quero que o resultado expressivo venha da mudança de estilo de vida. Cruel eu com os meus pacientes? Não, realista. Porque se sai o cromo, depois volta tudo capenga de novo. E o meu objetivo não é que o paciente fique crônico para mim. O meu objetivo é que ele entenda a saúde dele. Prognóstico, expliquei para o João que com o segmento adequado, né, a abordagem que foi feita das recomendações, é possível reverter ou controlar a resistência insulínica, evitando, então, a progressão para diabetes tipo 2. Mudança do estilo de vida, aliada à suplementação e ao acompanhamento especializado, vai ser fundamental para ele alcançar os objetivos de saúde e bem-estar. Conclusão! João deixou a consulta com um plano de ação claro, motivado para iniciar as mudanças necessárias em sua vida, e a perspectiva de uma abordagem integrativa e personalizada trouxe confiança no processo de transformação da saúde. Vai ser acompanhado regularmente, monitorado dos progressos, porque prescrevi suplementações e ajuste no tratamento conforme necessário, tá? Então, ó, isso é o mais difícil, diz a Thaís, levar o paciente para ter um novo estilo de vida. Por isso que eu falei que a gente vai explicar aquela questão do pós-prandial, da produtividade, do se sentir bem, e atribuir isso ao exercício físico, porque é isso que o exercício físico faz pela gente. Quando a gente fala para o paciente que ele vai fazer exercício físico para perder aquela barriguinha, ou para reduzir a circunferência abdominal, a gente cria uma expectativa que a gente sabe que não vai ser atendida tão rápido. E aí o paciente faz um pouco de exercício, faz um mês, até, às vezes, se ele for muito persistente, ele faz uns 3 meses e fala, não perdi nada disso aqui. E não vai ter perdido ainda mesmo. Então a gente tem que falar, você observou que você está dormindo melhor, que você está se recuperando mais rápido da tua energia depois que você se alimenta, que você está mais produtivo? Esse é o ponto. Por isso que também eu fiz a correção da D3 dele e do magnésio, tá? Porque sem D3 e sem magnésio é bem difícil de você ter uma qualidade de vida e conseguir adotar, assim, esses exercícios físicos. Vamos falar um pouquinho de suplemento, tá, gente? Não existe nada extremamente específico. Nossa, isso aqui só faz isso. Claro, o colinato de cromo e a berberina ali tem ali o seu destaque. Mas vamos ver aqui, ó. Ácido alfa-lipoico pode ter uma boa função, tá, gente? Ele vai ter, sim, um papel de antioxidante e é utilizado para melhorar a resistência insulínica, tá? Reduz estresse oxidativo, o paciente está oxidado, né? Aqui a dose recomendada é de 300 a 600 miligramas. O bisglicinato de magnésio, gente, ele reduz, ele melhora o estresse e melhora a qualidade de sono. Isso ajuda com que o paciente também consiga, por exemplo, se alimentar melhor, porque o paciente que não dorme bem, que não se recupera, que está cheio de dor muscular, ele acaba tendendo a consumir uma fonte rápida de energia, porque ele não dormiu bem. Qual que é a fonte rápida de energia? O pão, o hambúrguer, o que passa pela frente de mais rápido liberação glicêmica possível, certo? Então, eu acho bem interessante a gente cuidar na redução do estresse, nesse corpo físico, quanto a dores articulares, dores musculares e também na qualidade de sono, tá? Picolinato de cromo,
né? Esse sim vai controlar os níveis de açúcar no sangue. Eu coloquei aí de 200 a 500. Se a pessoa for muito magrinha, uma composição corporal mais magra também, um nível de musculatura maior, você pode inclusive colocar 100 ou 50 microgramas, nada impede, isso não vai ser subdose. Diferente de quando eu tenho um ativo nutracêutico, que eu tenho que cuidar com a subdose, senão ele não faz função. Isso aqui não é um ativo nutracêutico. Cromo, magnésio, não são ativos nutracêuticos, são microelementos. Isso aqui vai fazer ação na gente, sim, tá bom? Então pode diminuir essa dose tranquilamente. Berberina, tá, gente? Lembrando que a berberina da Purifarma, ela é 97%. E aqui a gente tem ativação da enzima AMPK, tá? Então, o que acontece com isso aqui? Diminui a produção de glicose no fígado, melhora a função das células beta-pancreáticas. Então, berberina, ela simplesmente ganhou os minutos de fama aí nos últimos tempos, porque ela se tornou uma super aliada na conduta da prescrição para síndromes metabólicas gerais, tá bom? A dose é um pouquinho alta, não é só 300 miligramas e acabou, como muitos falam por aí, e aí acabam não vendo o resultado. Olha a dose, 500 miligramas de 2 a 3 vezes por dia e antes da refeição. Então, cuidado, gente, com a questão de dose. Subdose não dá resultado. Esse sim é um nutracêutico. Transresveratrol, a gente tem aí, né, ativação de SIRT1, sirtuínas, tá? E isso pode ajudar bastante o paciente, aquele paciente que fala assim, meu metabolismo é lento, sempre foi, é o transresveratrol, é a ativação de SIRT1 que você tem que fazer esse paciente, tá bom? Pode ajudar aí contra complicações metabólicas, além de ser um super antioxidante. Inositol, tá, gente? Esse para aquela paciente que tem SOP, aqui eu coloquei uma opção de sachê, certo, gente? Lembrando que a Purifarma tem um volumizador de sachê que já é saborizador e também tem um volumizador de sachê que é efervescente, que não tem sabor nenhum para quem prefere sem sabor, tá bom? Ou colocar um sabor à parte. Então tem o laranja, que é o clássico aí das manipulações, e tem o sem sabor. Eu já experimentei o laranja deles e não é tão forte. Todo mundo sabe que eu sou bem chata com o sabor laranja, mas é bem suave mesmo, até me surpreendeu, consegui tomar numa boa. Eu não gosto daquele sabor muito acentuado, laranja, que fica cheio de uma sensação assim, parece que você tomou um suco Tang. Não dá essa sensação, ele é bem suave, tá bom? O pessoal da Puri me mandou aqui em casa para eu experimentar, porque eles sabem que eu sou bem chata com sabor laranja. Por quê, né, gente? A pessoa acaba, às vezes, utilizando isso e diminuindo a adesão do tratamento. Então, perguntar para a pessoa e já colocar no receituário. A dose usual de inositol é de 2 a 4 gramas por dia, não é uma pitadinha, tá? Por isso, em sachê. L-teanina para redução do estresse e ansiedade, pensando aí no paciente que se descontrola na alimentação e que também tem a questão de tipo, tô ansioso, então não vou para academia, tô assim, não vai dar tempo, aquela coisa toda. L-teanina, além de não ser sedativo, ajuda no controle dos níveis de cortisol, pode ser tomado durante o dia sem dar sono e é um excelente aliado contra o estresse, até 400 miligramas por dia, tá? Rutina também é um flavonoide com propriedades antioxidantes. Geralmente ele é utilizado para a questão de circulação, né? A rutina pode reduzir inflamação e estresse oxidativo, que estão relacionados à resistência insulínica, tá? Além disso, é ótima para a função endotelial, ou seja, acaba sendo benéfico para aumentar a sensibilidade à insulina. Embora, gente, a gente não tenha uma dose específica estabelecida para resistência insulínica, dose de 500 a 1.000 miligramas por dia são comuns para efeitos antioxidantes, que é o que a gente deseja aqui pensando numa rotina. A ashwagandha também olhando para essa questão da qualidade do sono, vitalidade, libido, estresse, tá? Redução do cortisol, que tudo isso vai impactar na alimentação, tudo isso vai impactar no estilo de vida da pessoa, aí 300 a 600 miligramas por dia, certo? E tem estudos que sugerem que ela pode melhorar a captação de glicose pelas células, então aqui é bem completo mesmo, eu adoro a prescrição de ashwagandha. Rhodiola rósea também mais ou menos na mesma questão, pensando na resistência ao estresse e fadiga, tá? Então, semelhante à ashwagandha, a rhodiola rósea pode reduzir os níveis de cortisol. Aqui eu gosto da ashwagandha à noite e a rhodiola de dia, tá? É um bom jeito de prescrever. O bisglicinato de zinco, usado para corrigir deficiência de zinco, pode afetar negativamente
a função da insulina, tá? Cofator essencial para a produção da secreção de insulina, tá? Então, aqui a gente também tem uma estratégia a partir do zinco. O ginseng, utilizado tradicionalmente para aumentar a energia e função imunológica, ele também pode ser benéfico com o controle da glicemia. Ginseng é um coringa na nossa prescrição, gente. Sempre tem muita coisa legal, inclusive ginsenosídeos são bons cognitivos, então, para o paciente aí que está batendo meta, trabalhando e sei lá o que, é bem interessante. O L-metilfolato, que é a forma ativa, né, do folato, do ácido fólico. Esse aqui, gente, é bem interessante, porque o folato pode influenciar na saúde cardiovascular. E aqui a gente viu que a resistência insulínica é predisposição, aumenta, né, a disposição de você ter uma doença cardiovascular. E também o L-metilfolato ajuda no controle da homocisteína, que é um marcador inflamatório e um marcador de saúde cardiovascular, tá? Coenzima Q10 para melhorar aí a mitocondriogênese do paciente, também melhora a sensibilidade à insulina e principalmente ajuda a pessoa a se sentir mais enérgica, né, por conta aí de quantidade de ATP, mitocôndria. O CHOS, gente, a 95%, ele é uma fibra não digerível, ou seja, ele atua como pré-biótica também, e isso não só pode melhorar o intestino, quanto também as fibras pré-bióticas podem reduzir o pico de glicose após uma refeição. Então, tomar um shot de fibra antes de comer algo extremamente calórico, que faz pico de glicemia, pode ser uma boa estratégia para melhorar a sensibilidade à insulina ao longo do tempo, tá? Então, o paciente tá levando a sério a dieta, tá fazendo tudo certinho, tá fazendo exercício físico, mas ele sabe que hoje ele vai sair, vai dar uma pisadinha na jaca. Então, já toma a dose de fibra antes, põe uma dose, às vezes, até um pouco maior, 1 a 2 gramas, pensando aí na suplementação diária, mas pode subir isso aqui para momentos estratégicos, tá, gente? E é claro que também o CHOS vai ter o seu papel na desbiose intestinal, melhorando aí a composição do microbioma da pessoa. Bioxina, que é o extrato seco de urucum, tá? Esse aqui, gente, é um extrato padronizado do urucum, rico em tocotrienóis e geranil-geraniol, tá? Esse, tendo uma interferência de áudio. Esse ativo, a bioxina, que é o nosso famoso urucum, né? Ele tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que vão ser bem benéficas, né? A vitamina E em si, superior à vitamina E, os tocotrienóis, bem benéficas para o paciente com resistência insulínica, além de auxiliar na nossa síntese própria de coenzima Q10. Então, ele não é a coenzima Q10 suplementada, mas auxilia na síntese, tá? Ou seja, beneficia também a função mitocondrial. Isso também ajuda com que o paciente tenha mais força, aspas, força de vontade aí para o exercício físico. Então, uma boa D3, um ferro corrigido, uma boa quantidade de mitocôndria, ATP em dia, isso vai ser o combo da força de vontade, né, gente? Porque sem isso eu não sei como que a gente cobra a força de vontade do coitado do paciente. E é claro, vitamina C, vitamina D3, vitamina B12, vitamina E, tudo isso aqui é sempre muito bem-vindo e importante de estar regular quando a gente fala aí de qualquer doença crônica, tá? Vou dar 4 sugestões, eu acho, de fórmula. Uma para melhoria da saúde intestinal e controle da glicemia pós-prandial. Então, aqui eu fiz CHOS com berberina, rutina, vitamina C e inositol, tá? Dá para tirar o CHOS daqui e fazer ele separado, daí você pode fazer essa parte em cápsula e o CHOS separado, também é uma estratégia. Para quem tem medo do CHOS atrapalhar um pouco na absorção da berberina, que pode sim influenciar, mas dependendo do quadro, a gente prescreve junto. Quando o paciente não vai ter adesão, já prescreve de uma vez, tá bom? Há 2 fórmulas. Se não, faz uma em sachê, uma em cápsula. A outra fórmula é uma fórmula adaptogênica antiestressante, ashwagandha, rhodiola, L-teanina, ginseng e inositol. Aqui você pode prescrever como ela está no período, tomar aí 2 vezes ao dia, ou se o paciente sentir sonolência, que isso é bem particular, nem todos sentem, a partir da ashwagandha, daí tiraria esse e deixaria só a rhodiola, L-teanina, ginseng e inositol para de dia e separaria a ashwagandha para de noite, também é uma possibilidade, tá? Fórmula antioxidante e anti-inflamatória, gente.
ácido alfa-lipoico, transresveratrol, vitamina C, coenzima Q10, bioxina. Essa aqui tá uma fórmula sensacional e é realmente uma fórmula coringa para qualquer paciente aí com qualquer, desde uma dor articular a processo básico de envelhecimento, você já pode prescrever essa fórmula feliz da vida, tranquilamente. Entender, gente, a resistência insulínica é o primeiro passo para prevenir o diabetes do tipo 2. Muito obrigada pelo nosso encontro. Dúvidas, já vou responder. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Tinha a da Florice, calma aí que eu vou lá, vou ler. Pessoal, vou na dúvida da Florice. Florice. Tem um paciente que tem resistência insulínica desde os 11 anos, olha lá, aquela caso que a gente estava falando, né? Cada vez mais novas pessoas tendo aí, até pelos fatores de predisposição que a gente viu. Hoje ela está com 35, já fez bariátrica há 10 anos, sem perda de peso, como proceder? Flor, aqui vou te dizer bem sinceramente o que eu faria. Eu faria indicação para terapia, tá? Porque esse paciente aqui não está em harmonia com sua própria vida, já fez uma bariátrica, claro, vendo um histórico difícil, porque imagino que difícil que é você ter uma resistência insulínica desde os 11 anos de idade. Mas não adianta suplementar esse paciente. Claro que corrigir a bioquímica básica, até porque bariátrico não absorve muito bem várias vitaminas. Então, toda essa parte você pode fazer. Agora, o desfecho disso aqui vai se dar quando o paciente descobrir como trabalhar a sua autorresponsabilidade na sua saúde, entendeu? Então, basicamente, aqui eu diria encaminhamento para terapia e a gente lembrar que farmacêutico clínico, a gente é responsável, sim, por tratar transtornos menores e às vezes a gente vai muito encaminhar pacientes. Tá, gente? Pacientes hipercomplicados não são pacientes para farmacêuticos. O paciente para o farmacêutico é até onde a gente consegue fazer a revisão da farmacoterapia dele, a gente consegue muitas vezes prescrever suplementos que pelos exames estão faltantes, como a vitamina D3, que a gente sempre fala, magnésio, zinco, vitamina C, vitamina E, tudo isso a gente consegue fazer para o paciente. E os nutracêuticos, vou chamar assim, desculpa, Anvisa, eu sei que essa palavra você não gosta, mas só para facilitar a nossa comunicação. Berberina, que a gente viu aqui, tá? Então, o inositol, isso a gente pode prescrever. Agora, não tem como a gente assumir que a gente, por exemplo, putz, fracassei aqui como profissional clínico, num caso desse. O paciente precisa tomar de consciência muito grande sobre a saúde. Já passou por uma cirurgia bariátrica, que todo mundo aqui sabe que é bem invasivo, bem complicado, e ainda não está conseguindo se cuidar como deveria. Talvez precise de um nutricionista e uma equipe multiprofissional, mas eu começaria na terapia. Tá bom? Essa é a minha conduta como farmacêutica clínica. Aí a gente teve, Fran, estou com o caso de uma criança de 9 anos com 67 quilos e atendo a mãe e o pai e o filho, onde um vai falando dos outros as coisas erradas. Ah, um entrega o outro. Poxa, esse é bem complicado. Então, essa questão aí, eu gosto muito de trabalhar os pais, quando a gente está atendendo uma criança, a gente tem que lembrar os pais que quem vai no mercado são eles, né? E então, quem está criando o estilo alimentar em casa são eles, quem está entendendo que o filho precisa de uma consulta, mas não está colaborando na hora de fazer a comidinha, muitas vezes, são os responsáveis. Teve um caso que eu contei esses dias na minha turma de mentoria, que foi assim, nossa, um caso bem grave, tá, gente? Grave porque me assusta essa realidade, mas foi assim, eu tava esperando uma consulta da minha ginecologista, então eu tava na sala de espera. E aí tinha uma mãe e uma criança. Aí a criança falou assim: mãe, tô com fome. Tava toda chorosa a criança: mãe, tô com fome. E a mãe pegou um pacote de bolacha de dentro da bolsa, entregou na mão da criança e falou: tô, come. E a criança simplesmente empurrou o pacote da mão dela e falou: não quero bolacha, eu tô com fome. Me partiu o coração. E a mãe não entendeu. Come a bolacha! E eu, mãe, que lugar que você não está escutando que isso é um pedido de comida, um prato de arroz e feijão, né? Então, o quanto a gente está vivendo uma realidade distorcida aí com os fast foods cada vez mais fácil à disposição, né? Então, nem julgo, igual o que o Guilherme Coutinho contou ali pra gente, nem julgo a mãe que mentiu que Coca-Cola é água suja. Nem julgo, porque estamos nesse nível, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente, tá? Dessa aula. Pode abrir áudio, se você quiser, Thaís, está liberado. Enquanto isso, eu vou lendo mais alguns.
Existe algo que pode ajudar a diminuir a menstruação? Tem uma paciente que já passou por diversos médicos ginecologistas, eu identifiquei SOP, logo após o médico também identificou, receitou anticoncepcional, porém ela já está há 2 meses tomando menstruação contínua intensa, desregulada, mesmo com a pílula. Não conheço o caso completo do paciente, mas o que mais reduz, né, o fluxo menstrual é o ácido tranexâmico, tá? Então tem que estudar se faz sentido colocar o ácido tranexâmico nesse caso. Geralmente 500 miligramas, 4 vezes ao dia, bem separadinho, tá? Já fiz encaminhamento para o terapeuta, porém está protelando. Essa geralmente é a conduta, tá, Flor? Bem isso. Então, que bom que você teve a conduta que eu teria, que a gente concordou nisso, né? Consegue, Thaís, falar? Pode falar. Bom dia para todos. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Sim, uhum. Então, eu até escrevi aqui, eu sou uma ex-obesa, eu perdi 48 quilos, tá? Sem bariátrica, com dieta, exercícios. Uau! E assim, Parabéns. o que que eu queria te perguntar? E é assim, eu atendo muitas pacientes que estão na mesma fase que eu tô, tá? Na pré-menopausa. Então, como que a gente trabalhar a resistência insulínica nesse tipo de paciente? Então, por exemplo, eu pego pessoas que estão com estradiol baixo, progesterona, entendeu? Então, aí, nesses casos, se trata primeiro a questão hormonal ou a resistência insulínica? Porque eu, às vezes, fico meio assim, sabe? Sem saber o que que eu trato primeiro. Já são Você pacientes que, lógico, têm. trabalha em parceria com algum médico para a parte de prescrição Sim, hormonal? sim, trabalho sim, tá? Legal, Mas, legal. às vezes, eu fico nessa dúvida. Eu tô com muitos pacientes que eles apresentam sobrepeso, eu já identifico a resistência insulínica neles, mas também tem esse agravamento na questão hormonal. E aí, às vezes, eu me Tá. pergunto, no meu raciocínio clínico, eu vou ser bem sincera, tá? Eu acabo primeiro resolvendo a questão hormonal, porque isso melhora a questão, por exemplo, de fadiga, de outras coisas que vêm associadas, e aí depois eu falo, bom, gente, então agora que já está tudo mais equilibradinho, vamos tratar a questão do sobrepeso, da resistência. Eu não sei se eu estou fazendo da forma correta. Bom, eu não diria de certo ou errado, mas eu te diria que eu tomaria a conduta ao contrário da sua. Vou te explicar o porquê, tá? Uhum. É, então, assim, por exemplo, primeiro que a reposição hormonal, né, gente, no caso de uma mulher que está entrando ou já entrou na menopausa, né, o nosso corpo realmente tende a reduzir a sua produção hormonal, parar de produzir hormônios, porque esse é o ciclo da vida, né? Esse corpo mesmo se ele tivesse com a redução drástica dos seus hormônios, esse corpo ele ainda precisa da funcionalidade bioquímica dele básica. Então, antes de tudo, sempre vou corrigir todos os fatores bioquímicos que eu puder. Essa vai ser sempre a minha conduta, tá? Por quê? O corpo, independente de qual idade, ele precisa da D3 em ordem, ele precisa do magnésio em ordem, do ferro em ordem, da B12 em ordem, de todos os parâmetros bioquímicos mais básicos e completos em ordem. Uma vez feito isso, eu já estou tratando muita coisa e, inclusive, entregando substrato para que o corpo, a partir seja de um colesterol bom, comece a talvez produzir um pouco de hormônios que não estavam sendo produzidos. Aí, com 3 meses dessa suplementação e dessa adequação bioquímica, aí eu reavalio exames laboratoriais de hormônios para daí sim passar para o médico. Essa é a minha conduta. Eu não passo para o médico junto, porque eu quero deixar esse corpo ótimo. No estado ótimo, o que esse corpo é capaz de fazer ainda? Ah, agora está na hora de começar a reposição, porque aí a reposição ela diminui as doses. Quando a gente começa pela reposição, geralmente a dose fica um pouco mais alta e fica muito difícil da gente organizar o restante, porque traz uma melhoria tão rápida para o paciente, só colocar o hormônio, e o paciente se anima, que ele fala: ah, para mim isso aqui já é o suficiente, eu não vou fazer dieta, eu não vou fazer outras coisas. Então a gente distorce um pouco a percepção do paciente nessa conduta. Não é errado, porque para alguns pacientes que não vão fazer mudança de estilo de vida, talvez o começo seria esse mesmo, vai para o hormônio e tchau, e já melhorou a vida. Mas
eu sempre vou corrigir, eu, Fran, no meu melhor estado possível clínico, vou corrigir tudo que eu consigo corrigir para esse corpo ser funcional. A partir disso, esse corpo no estado ótimo, qual é a quantidade de hormônio que ele está realmente produzindo? Mudou? Melhorou? Porque geralmente muda, melhora, entendeu? Geralmente aparece um pouco mais aí de vitalidade, tá? Então, essa é a minha. Mas não existe certo e errado. Existe caso a caso. Você vê que o paciente não vai cooperar, não vai trabalhar junto, vai pro hormônio de uma vez. Faz sentido? Fez super sentido. Não, eu às vezes faço o que você falou, mas é que tem outros casos, principalmente quando a pessoa se queixa muito de falta de libido, sabe, muitos sintomas associados. Então eu começo um pouquinho com a reposição, só para dar um upzinho. E aí eu faço uma estratégia, Frank. Eu sou sua mentorada há 2 anos, encontrei com você na Consulfarm, enfim, e eu uso uma fórmula que tem dado muito certo para mim, e eu não sei se vocês na prática também fazem. Eu coloco espirulina com clorela para dar uma desintoxicada nesse paciente depois. E aí eu Legal. mando ver na questão para a gente trabalhar o sobrepeso, resistência insulínica, essas coisas. Eu acho que a espirulina e clorela são muito bem-vindas, principalmente por quelação de metais pesados, e o corpo já Uhum. responde muito melhor quando a gente faz essa quelação. Então, faz bastante sentido, e é isso, é cada caso muito único, né? Recomendo, Thaís, que você dê uma espiada numa aula que está aqui no Clube de Prescrição da Puri sobre libido, porque tem uma aula enorme aqui. E lá dentro da comunidade Eu também, assisti mas a tem vários. sua lá no congresso, que foi Ai, que ótimo. sensacional. Isso, dentro do stand, né? Foi Maravilha, maravilhoso. Obrigada, maravilha. Fran. Eu que agradeço a participação de todos. Vou ler aqui a questão do Guilherme, tá, gente? Fran, eu comecei sua mentoria nessa turma de agora. Você pode me ajudar com o que posso fazer para minha esposa, que sofre com cólicas muito fortes no período menstrual? Geralmente ela usa cetoprofeno, mas nem sempre resolve. Gui, te contar que a cólica ela é construída com a nossa alimentação ao longo do mês. Fala para ela, convida ela a se alimentar de forma bem anti-inflamatória, aspas, né, com alimentos que não inflamem tanto ela, inclusive redução de carne se ela consome exacerbadamente, e fazer uma suplementação de pelo menos uns 3 a 6 gramas de ômega 3 todos os dias e reparar no próximo ciclo menstrual o que aconteceu. Geralmente, gente, se eu me descontrolo na minha alimentação, gente, sou super ser humana, tá? Tenho total conhecimento, mas às vezes, assim, ó, bate esse friozinho, resolvo pôr o pezão na jaca lá, e aí pus o pé na jaca, meu próximo ciclo menstrual, rolo de cólica. Quando eu tô com a alimentação bem legal, bem em dia, tende a não ter cólica, tá? Então, a cólica é uma resposta aí ao nosso nível de inflamação também. E se ela usa, por exemplo, método contraceptivo tipo DIU de cobre, que é o meu caso, aí é bem importante fazer o balanço do zinco e cobre, tá? Então, suplementação pode ajudar bastante. Zinco, magnésio podem resolver bastante a redução aí da dor da cólica. Eu já passei por vários nutricionistas, até que fui em um endócrino, tenho hipotireoidismo, e ele me receitou a famosa canetinha. Falei, meu problema não é compulsão alimentar, dito feito de 1 quilo, ou seja, não vale a pena mesmo. Eles não nos escutam e isso é um fator primordial. A Fura sempre fala. Agora, no Prescritores de Sucesso, descobri manipulados para acelerar meu metabolismo. Estou encantada! Que massa, Bruna! Que legal! E esse, gente, é o problema, a diferença entre uma saúde que tem visão integrativa, que está olhando o paciente como um todo, a cada fase, a cada momento, versus uma saúde que é a saúde de cadê a doença que eu vou tratar, com qual medicamento que eu vou tratar, e muitas vezes, infelizmente, prescrição de substâncias caríssimas, como os análogos aí da GLP-1, né, as canetinhas, que nem sempre é o que o paciente precisa. Agora, é claro, um paciente obeso, um paciente que tenha de fato, ou diabetes, que tenha de fato a indicação, eu não sou contra o uso de análogos da GLP-1, eu sou contra o que as pessoas estão fazendo, né? Ai, quero emagrecer 5 quilos e vou usar canetinha por conta própria. Isso aí, para mim, é a mesma loucura de querer ter um bumbum grande e ficar injetando os ácido hialurônico e não ter musculatura. Então, é uma distorção aí da saúde
É onde a gente olha a saúde só pelo viés estético. E eu não sou contra a estética, mas para mim a estética ela é construída. Olha o caso da Thaís. Olha esse exemplo de superação e de determinação e de conscientização da saúde dela, do protagonismo, né? Beleza, galera? Fechamos por hoje? Então, essa era a nossa aula sobre a resistência à insulina, que é um assunto que eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que vocês tratem, que vocês conversem, que vocês cuidem mais. Show? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu coloquei aqui. Em alguns casos, você acha interessante a associação do Akemate? Sim, sim, uso bastante. Uso sim. Tá. Tem uma fórmula, inclusive, que eu sugiro lá na comunidade, onde ela é separada, porque o Akermat não pode ser Uhum. manipulado junto com nenhuma fórmula, mas que tem uma fórmula bem parecida com essa aula aqui da Purifarma, que tem a berberina, né, num horário, e o Akermat depois das refeições. Existe, sim, uma associação bem benéfica, bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fran, porque assim, eu prescrevo Akemate para alguns pacientes, mas tem alguns deles me relatando que não estão sentindo efeito nenhum. Não sei agora, eu vou ser bem sincera, eu não testo meus suplementos, tá? Não, alguns eu Aham. testo e alguns eu não testo. Eu nunca testei o Akemate porque eu já emagreci, eu sou muito magra. Mas assim, eu tô com 4 pacientes que eu suplementei o Akemate e eles falaram, Thaís, não senti diminuição de fome. E aí eu fiquei, Tá. pô, caramba, aqui que eu. Aí eu acabei suplementando com outra fórmula, mas Uhum. eu não sei se todos os pacientes respondem bem ao Akimate. Se o paciente não precisa fazer o aumento de GLP-1 em si, talvez não seja esse o caso dele de suplementação. Talvez, se é fome compulsiva, seja simplesmente uma fibra. Essa opção que eu dei do SHOS, tá? Que eu dei na aula de hoje, a opção da fibra, ela sempre vai ser sacetogênica, tá? Então, às vezes, não é a partir do aumento da GLP-1 que você vai regular a leptina e grelina, e sim você vai entregar a sensação de saciedade para o paciente, fazendo esse preenchimento estomacal com uma fibra não solúvel. O SHOS, gente, além de ser bacana para isso, ele também vai contribuir com a saúde intestinal, tá? Não que o Akermat não contribua, contribui muito, mas aí na individualidade do paciente, se a fome compulsiva é a primeira coisa, sem dúvida a prescrição de fibra vai ser a primeira conduta que eu vou ter. Entendeu? O paciente descontrola e come, primeira coisa, explicar para ele, tem que parar de comprar besteira e ter só coisas que não vão fazer pico de glicemia dentro de casa, né? Tipo, por exemplo, explicar para o paciente, ensinar o paciente a comer um ovo mexido de tarde em vez de um salgado, né? Um ovo mexido com uma panquequinha de fibra, com uma coisinha em si gostosa, que dá para fazer várias coisas gostosas, saudáveis, que geram saciedade, né? Essa combinação da proteína ou até mesmo prescrição. A Purifarma tem o whey, que eu acho bem legal de vocês conhecerem os wheys da Puri. Então, fazer uma prescrição assim para o paciente que tem fome pode ser mais assertivo do que simplesmente o nutracêutico em si, porque é uma prescrição de suplementação. O nutracêutico ele não tem geralmente esse objetivo de fazer uma função física suplementar, ele vai fazer uma função através da bioquímica ali, né? Vai mediar transmissores, vai ter alguma ação. Mas um whey, que é uma proteína, ou um SHOS, que é uma fibra, tem inclusive essa função macronutriente, que é muito bem-vinda no paciente que precisa começar a cuidar, a controlar essa alimentação. E também entender o fundo de gatilho dessa alimentação, que muitas vezes é o estresse, aí vem a associação uma L-teanina, uma ashwagandha, ou muitas vezes, gente, a situação tem a ver com a falta de qualidade de sono e o paciente nem percebe que ele está dormindo mal ou acordando muito cansado. E quem acorda muito cansado vai buscar fontes rapidíssimas de carboidratos simplésimos ao longo do dia e vai ter pico aí porque, ai, tô cansada, melhor eu comer um Big Mac. E aí faz 4 horas de digestão do Big Mac, tem que dormir no meio da tarde, tá? Faz sentido, Total, eu era assim, eu fui assim. né? Mas
Aí, aí que é uma outra questão. Eu emagreci por uma questão de saúde, né? As É, pessoas hoje estão muito voltadas. Tudo que você falou faz muito sentido, Fran. As pessoas querem por questão estética, e eu tento explicar para elas que é mudança de estilo de vida e é saúde, entendeu? Eu perdi maravilha. 48 quilos porque eu estava condenada com 40 anos, então eu não tinha muita escolha. Ou eu tinha que ter um novo estilo de vida, ou eu ia morrer. Então. E É, estou bem é feliz hoje isso. em Por dia. isso que eu incluo lá no começo da minha anamnese. Você quer viver por quantos anos? Pra gente fazer um plano aqui juntos, né? E isso dá um sacodinho ali dentro, assim, da emoção. Fechou, galera? Gostaram? Essa aula Amei. estará disponível no YouTube da Purifarma. Convidem novos colegas a estar com a gente. A Puri está com novos professores no clube também. Tem um colega nosso para quem era comunidade de prescritores de sucesso, o nosso colega membro da comunidade, o Ali, que é o Alessandro Silveira, que escreveu o livro, tá aqui na minha mão, inclusive, O Lado Bom das Bactérias. Ele deu aula ontem aqui pelo clube. É um também farmacêutico clínico aí que está despontando no mercado. Acredito que a Purifarma veio para trazer bastante conhecimento, entrega de muito valor aqui para vocês a partir do clube. Faço muito questão de estar aqui dando essas aulas, ela é maravilhosa pra gente. E qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem no Instagram que a gente segue aí juntos. Fechou? Beijos, magistrado.